Glória a Deus por todos os seus livramentos e glória a Deus porque estamos aqui para iniciar um ano na presença do Senhor, para caminharmos este ano debaixo de uma nova unção, porque a unção do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Senhor Deus, te agradecemos porque de geração em geração tu és Deus. Senhor, décadas e décadas, anos e anos que se passam, mas o Senhor continua o mesmo. Ó Deus, e nós queremos, Pai, ó Deus, reafirmar o nosso amor, a nossa gratidão a Ti. E nesse instante nós queremos abrir os nossos corações para Te adorar. E oramos clamando, Pai, que a Tua unção seja sobre cada vida, que cada um que entrou aqui possa ouvir a Tua voz. Deus, que o Senhor se manifeste neste lugar e os céus sejam glorificados, Pai. Entregamos, Senhor, cada vida da equipe de louvor nas Tuas mãos. O Senhor conhece os Teus filhos, as suas limitações, mas a dedicação de cada um. E nós os abençoamos agora para este período de adoração na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui estão prontos para prestar ao Senhor culto e louvor? É o que nós vamos fazer agora nesse período. Entregar a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, para depois, posteriormente, ouvi-lo através da palavra. Vamos à adoração, então.
grandes e grandes e grandes vitórias, porque Ele não falha. Amém? Ontem aniversariou a nossa irmã Lucy. Irmãos, eu gostei tanto. Eu acho que tinha poucas pessoas ali, um grupinho pequeno. E da maneira como ela estava testemunhando para as amigas dela que não são evangélicas. Eu queria que você desse uma palavrinha bem pequenininha, Lucy, sobre como você falou ontem ali. Foi tão espontâneo, né? Eu não pedi para ela falar antes. Você pode compartilhar? O seu presente hoje vai ser você falar para nós. Irmãos, que nós possamos diminuir para Jesus crescer nas nossas vidas. Eu quero dizer que isso não foi preparado. A pastora chegou para mim e falou: Lucy, eu quero que você dê uma palavra sobre tudo aquilo que eu vi na sua casa ontem. E o que a pastora viu lá foi o nosso dia a dia. Eu completei 68 anos e a gente tem feito as coisas em casa sem nenhum glamour. Passamos Natal em família, Réveillon em família, mas Jesus está conosco. Então, ontem eu tive em casa as pessoas mais próximas que lembraram, eu não fiz convites, então estavam lá as pessoas mais próximas e entre nós a pastora Lia, que é sempre figura presente. E a pastora Lia tem participado da minha vida de forma positiva, ela tem assim dirigido até as minhas atitudes para buscar a Deus de forma mais constante. O último milagre que Deus fez na minha vida foi com relação à cura do meu joelho, que já tinha decretado cirurgia. Eu colocaria uma prótese no joelho e a pastora me conduziu esse tempo todo em oração. E quando ela me via desanimada, esses últimos dias, ela falou: Lucy, o que foi? Eu falei: pastora, eu estou desanimada, meu joelho não para de doer. Ela falou: Lucy, vamos exercitar a sua fé? Assim me puxando a orelha carinhosamente, né? Vamos exercitar tua fé? Se o Senhor te deu um cérebro novo, o que é que Ele não faz por um joelho? Aí eu realmente tomei posse e o meu joelho está curado. Eu fui para um médico esses dias, ele falou: Lucy, não tem que fazer cirurgia. Ele até brincou comigo, que é o doutor Leandro, ele brincou comigo, que ele falou: olha, eu estou vendo aqui na ressonância magnética que você tem um clipe no cérebro. Agora nós vamos colocar uma prótese no joelho. Olha, você fala para o Gilberto se cuidar com você, que você vai virar uma mulher biônica. Só que não vai virar mais porque não vai ter cirurgia. Então, eu quero testemunhar isso para os irmãos. E eu vim de uma família católica, eu me converti aos 40 anos, a pastora fui testemunha também da minha conversão. E Deus tem feito maravilhas assim a cada tempo na minha vida. Todos os irmãos sabem que o Senhor me acordou de um coma de 66 dias, quando as esperanças humanas se acabaram, todo mundo lá à volta na UTI, esperando a minha morte. E o dia que o médico chegou para o meu marido e falou: Gilberto, os recursos humanos acabaram. Os sinais vitais dela estão terminando e você pode levar a Lucy para o Japão. Ou melhor, não pode não, porque ela não pode sair dessa UTI. E a pastora, como todo o tempo, dizia para o Gilberto que eu não morreria, que eu viveria para a glória de Deus, porque faziam vigília e a palavra de Deus sempre afirmava a minha cura. Aí o Gilberto, desesperado, pegou o telefone e ligou para a pastora Lia. Até a título de desafiar, né, pastora? Eu falei para a senhora que eu não acreditava nessas coisas: pastora, a Lucy está morrendo. E começou a chorar. Meu irmão pegou o telefone e falou: pastora Lia, a coisa está complicada mesmo. A pastora Lia pegou um ônibus, que naquele tempo não tinha avião, foi para São Paulo. A minha primeira reação, depois de 66 dias em coma, foi a pastora pegando na minha mão e orando comigo. Aí no outro dia eu fui para a semi-UTI, depois de 15 dias eu estava em casa e nunca mais doeu minha cabeça. Glória a Deus. E eu tenho dito... Glória a Deus. E milagres infinitos, irmãos. Eu tenho dito também que o meu Deus é um Deus que faz milagre com hora marcada. Porque em casa a gente é muito fixado em horário. E quantas vezes eu estive de joelho orando pelos meus filhos e de repente... sabe, recebe um telefonema: mamãe, eu estou aqui e tal, bati o carro. Aí eu olhava no relógio, exatamente a hora que eu estava de joelhos. Então, é muita bênção, sabe? E é isso, irmãos, é o Senhor.
E a pastora Lia faz parte desse contexto todo, porque a pastora Lia não é minha pastora, a pastora Lia é minha irmã, é minha amiga. E a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que irmão, não é verdade? Então eu quero dizer aqui que eu sou muito feliz por conta de Deus e eu quero mais e mais. Deus tem cuidado da minha família. Eu tenho um filho de 40 anos e um filho de 38 que já trabalha com meu marido. Toda a vida foram expostos aos perigos do mundo, nunca aconteceu nada com eles. Então é proteção de Deus. Então eu quero agradecer pela igreja, por cada irmão e pelas orações e agradecer pela minha vida também. E quero mais de Deus, hein? E não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Amém. Valeu, gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tirando esses exageros aí, é amor, sabe? Pastora Lia, você sabe que isso é amor. Porque quem faz é Deus, a gente não faz nada. Tudo que a gente faz é confessar a palavra e nós temos um Deus que é fiel. Um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jaque, você pode colocar aquele vídeo? É muito desconfortável, é 5 minutos para vocês verem o vídeo? Não, né? É sobre Israel, sobre caminharmos na promessa do Senhor. Logo após, nós vamos estar adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Sobre o milagre de Israel. Eu quero começar contando para vocês que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, o general romano, entrou em Jerusalém com as suas tropas, destruiu o templo, pilhou, levou todas as riquezas, fez uma matança extraordinária. O povo que sobreviveu fugiu e foi para as nações. Ali começou a chamada diáspora. E desde então, por quase 2000 anos, os judeus ficaram espalhados por muitas nações, por diferentes culturas, e a coisa mais extraordinária, que a despeito disso, de viverem em países diferentes, em condições diferentes, em culturas diferentes, em línguas diferentes, eles mantiveram a sua cultura, mantiveram a sua esperança, a confiança de que um dia Deus os traria de volta para a sua terra, como o profeta Ezequiel havia profetizado. Pois bem, depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, o mundo estava chocado com 6 milhões de judeus que morreram, 1/3 de toda a população. Então a ONU resolveu aprovar a criação do Estado de Israel. E numa aprovação que inclusive teve o voto de Minerva do nosso Oswaldo Aranha, que na época estava presidindo a sessão da ONU. Pois bem, apesar de ter essa aprovação, essa resolução da ONU, ninguém queria colocar em prática. Mas no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, juntamente com um grupo de judeus ali em Tel Aviv, decidiram que ali estaria sendo fundado um novo Estado de Israel. Gente, no dia seguinte, 15 de maio de 1948, estoura uma guerra, a chamada Guerra da Independência. As nações árabes ao redor não aceitaram e decidiram que iam exterminar Israel, e o mundo inteiro ficou assistindo. Agora detalhe, Israel tinha um tanque e 5 canhões. Quase nenhuma arma, armamento, o povo não sabia lutar, e como por um milagre, depois de 1 ano e pouco, a guerra cessou com a vitória cabal do povo de Israel. E desde então, Israel tem resistido bravamente a todas as guerras que sempre os seus inimigos começam e acabam perdendo. Agora, como é que é possível? Como é possível uma língua, depois de 2 anos morta, não ser falada em nenhum lugar do mundo, voltar a ser falada? Como é possível um povo que se espalhou pelo mundo inteiro voltar para aquela terra e começar do zero logo de novo? E em 70 anos, Israel se tornou uma potência mundial. Israel, para vocês terem uma ideia, mesmo com 70% do seu terreno desértico, é um dos maiores produtores de frutas, de flores. Israel é produtor de tecnologia de
ponta. Israel detém percentualmente os maiores índices de prêmios Nobel da ciência, da medicina. Ou seja, é uma nação que é um milagre. Como isto é possível? Sabe, queridos, aqui eu quero dizer algo muito importante para você. Isto é possível porque Israel vive em cima de uma promessa da palavra de Deus. As circunstâncias mudam, os tempos passam, pode demorar, mas a palavra de Deus sempre se cumpre. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Muitos homens grandes aos olhos do mundo tentaram destruir a fé, destruir a palavra, zombaram da palavra. Estes homens passaram e a palavra permaneceu. Portanto, Israel venceu e experimentou um milagre, principalmente porque está debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão, o pai da fé, e de que Israel seria grande entre as nações. Além disso, o profeta Ezequiel profetizou que Deus traria o povo de Israel de todas as nações, do exílio entre todas as nações. E isso se cumpriu. Agora, o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Querido, nós também cremos na palavra de Deus. Nós também estamos debaixo das promessas de Deus. Então, da mesma maneira como Deus cumpriu a sua palavra com o seu povo Israel, Ele cumpre também a sua palavra conosco, que somos filhos de Abraão pela fé. Deus tem promessas para você, Deus tem milagres para você. Pode demorar, mas eles vão de acontecer. E a minha aplicação aqui para você: não desista das promessas, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te abençoado. Então, aqui vai o meu beijo no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. O mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. É impressionante, né? Com apenas um tanque vencer nações, sem canhões, sem poder bélico. Em 6 dias ganhar uma guerra contra várias nações. Depois, no dia do Yom Kippur, quando eles foram atingidos, veio a mão de Deus e lhes concedeu vitória, porque eles vivem debaixo de uma promessa. E você vive debaixo de uma promessa? Amém? Vamos caminhar debaixo da promessa. Hoje nós ainda não teremos a classinha para as crianças. A partir da semana que vem, sim. Amém? Então, logo após o louvor, nós estaremos trazendo a palavra. Vamos ficar de pé e vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Consagre os seus bens nesse instante. Faça sua oração de dedicação ao Senhor, de todos os seus ganhos este ano. Apresente ao Senhor a sua capacidade de gerenciar, de trabalhar, e diga: Deus, eu estou aqui, Senhor, nas tuas mãos, e eu oro e consagro ao Senhor tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Senhor, obrigada pelo privilégio de podermos nesse instante, ó Deus, estarmos trazendo dízimos e ofertas ao gasofilácio para o sustento da tua obra. O privilégio é nosso. Que se abram as janelas dos céus e que as bênçãos mencionadas na tua palavra alcancem a cada vida, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paizinho, que o nosso louvor possa realmente agradar o teu coração. Pai querido, precisamos ouvir a tua voz, precisamos da direção do Santo Espírito de Deus para o nosso caminhar aqui nesta terra, Pai. E nesse instante nós nos inclinamos diante do Senhor. Eu reconheço a minha pequenez, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor usa, Pai, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor é maravilhoso. O que importa é a tua presença, Pai. Ó Deus, e o Senhor é poderoso para edificar a nossa fé nesta noite através da tua palavra.
e nós nos submetemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Atos 17. Vamos ler apenas os 5 primeiros versículos. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Até aí. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, na segunda viagem missionária de Paulo, ele faz um plano. Está aí no início do capítulo 16, final do capítulo 15, fala aí, versículo 36, a segunda viagem missionária. E Paulo, versículo 6 do capítulo 16, diz que eles percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, Paulo foi um missionário por excelência, porque ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. E foi ele o instrumento de Deus que levou o evangelho a todo mundo conhecido daquela época. E ele era um estrategista. Deus nos dá uma unção, mas nós precisamos usar a nossa capacidade. E Paulo, ele já tinha ido, né, vocês podem ver a primeira viagem missionária dele, e o alvo agora dele era a Grécia, porque vocês sabem como a Grécia era importante naquela época. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um outro plano. E aqui o versículo 16 diz que eles foram impedidos de pregar o evangelho na Ásia, porque a Ásia já tinha o evangelho. E o Espírito Santo queria levar Paulo para um outro lugar. E assim é que no capítulo 17 está escrito assim, né, depois que eles foram livres daquela prisão, aquele fato tão conhecido nosso, quando Paulo e Silas lá em Bereia vão para a prisão e as portas se abrem, o carcereiro se converte, algo maravilhoso, e o carcereiro fala: agora vai embora, porque o povo aqui quer realmente ver a cabeça de vocês rolando. E no capítulo 17 diz: tendo passado por Anfílopes e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Por que será que Paulo passou por essas duas cidades e foi para Tessalônica?
porque Tessalônica era a capital da Macedônia. Eram províncias, né? A Macedônia, a Grécia, a Ásia, que era o mundo daquela época, era a principal cidade. Então, Paulo, como um estrategista missionário, ele disse: se eu for para Tessalônica, de lá a palavra vai se expandir para todas as outras cidades. Assim é que ele chega a Tessalônica, e também porque lá havia uma sinagoga de judeus. Como era um centro comercial bem desenvolvido, então o judeu, ele está onde tem centros comerciais, e ali eles estavam. Havia uma sinagoga muito importante, e ele, por 3 sábados consecutivos, ele vai pregar a palavra. E diz o seguinte neste versículo: ele discutiu com eles a respeito das Escrituras. Se você não sabe o que pregar, aprenda a palavra e fale da palavra. O que Paulo falava era das Escrituras. E falando dentro das Escrituras, ele mostrava que Jesus era o Cristo e que Jesus era o profetizado desde os tempos antigos, e que agora Jesus tinha vindo. E ele diz assim: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, é o ungido de Deus. Irmãos, foi em meio a muita perseguição. 3 sábados, 21 dias mais ou menos, foi o tempo que Paulo teve para pregar com toda a intensidade naquela cidade, Tessalônica. Mas logo houve um alvoroço, e você vai, se você ler a continuidade deste capítulo, você vai ver que Paulo, ele teve que sair dali daquela cidade. Ele foi apedrejado um pouco antes, foi em meio a muita luta que ele pregou ali naquela cidade. Mas você encontra também que, versículo 10 aí: logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que era ali bem próximo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. E com isto muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Irmãos, então você vê que anunciar o evangelho nunca foi algo fácil. Anunciar o evangelho foi para pessoas que amam profundamente a Deus. E eu quero hoje fazer algumas considerações com vocês na carta de Tessalonicenses. Então eu os convido a abrir a carta aos Tessalonicenses, e você vai entender um pouco mais como aquele povo que apenas por 3 semanas, irmãos, ouviram a palavra, como aquela palavra frutificou no coração dos Tessalonicenses, apesar de toda a oposição que eles enfrentavam. Irmãos, o mundo que nos rodeia, ele não pode abalar a palavra de Deus dentro de nós. Não pode. Não pode nos deter em nossa fé. Então, eu quero considerar com vocês hoje a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, vocês já sabem quem são os Tessalonicenses, né? Essa cidade tão importante ali, na época Macedônia. Vocês se lembram do Império Macedônico, que foi um império de destaque naquela época. E então você vai encontrar capítulo 1 aí escrito: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu não vou pregar não, irmãos,
Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar aí a carta aos Tessalonicenses. Nós vamos apenas destacar alguns itens que eu achei assim de relevância dentro desta carta. Então, Paulo diz assim no versículo 2 que ele sempre dava graças a Deus, sempre mencionava eles nas orações, sem cessar, lembrando diante de Deus Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquele povo recebeu a palavra, aqueles que receberam, eles passaram a ter uma fé operosa, fé que opera, fé que age. A Bíblia diz que a fé precisa ser viva. Se você tem uma fé, a Bíblia diz, a sua fé pode ser pequenina, não é? De uma certa maneira. Você não precisa conhecer toda a palavra para você ter fé, não é verdade? Você não precisa ser uma pessoa de cultura para você ter fé. Você precisa conhecer a verdade revelada, que o Espírito Santo já revelou no seu íntimo. Eu tenho certeza que cada um aqui tem sido alvo da revelação do Senhor. E você, que é o portador dessa semente maravilhosa da palavra de Deus revelada, irmãos, torne a sua fé operosa. Amém? A fé, ela precisa de ação. Como é que eu vou operar a minha fé? Responda para você mesmo. Como eu vou operar a minha fé? Como? Seguindo a palavra do Senhor. Ou seja, os meus atos vão ser conforme aquilo que a palavra de Deus diz. E não conforme o que eu penso, não conforme aquilo que eu acho. Confessando a palavra de Deus. Eu estava, mais uma vez, eu vou citar a irmã Lucy. Ela diz, olha, quer vocês acham bom ou não, mas eu digo que o meu Deus é maravilhoso. Eu falo da minha maneira, ela fala da dela, a gente não consegue repetir, mas uma outra irmã chegou ali dizendo, a Cris, vizinha, como é bom pela manhã esse sorriso seu e esse bom dia que você dá, declarando que é o melhor dia, é o dia que o Senhor fez. E realmente nós somos testemunhas de que aonde a Lucy chega, ela confessa, né? Ela já chega dizendo, este é o dia que o Senhor fez, aprendeu lá com o pastor Reinaldo, e confessa, 1 ano, 2 anos, 20 anos depois, ela está confessando a mesma palavra, mas é uma palavra viva, é uma firmeza, é a fé operando, e a confissão da palavra, irmãos, traz para nós uma fé viva, amém? Então Paulo, ele destaca ali entre os tessalônicos a operosidade da fé que eles têm. Se o Senhor olhar para nós aqui, Ele pode ver a fé operando na sua vida. Diga pela fé, sim. Amém? Sim, Senhor. Tu vais ver uma fé operante. Eu não sou daqueles que ouvem e não praticam. Eu sou daqueles que ouvem, Pai, muitas vezes com dificuldade, mas eu me esforço para praticar. E o Teu Espírito me ajuda a cada dia. A Bíblia diz, eis que eu sou entre os que te ajudam. Eu estou entre os que te ajudam. Os anjos do Senhor nos ajudam sempre, mas é o Senhor que realmente nos dá a firmeza para nós prosseguirmos. Paulo destaca aqui também a dedicação do amor de vocês. Eu louvo a Deus pela dedicação do amor de vocês. O amor requer cuidado. Não é verdade? Se você ama alguém, o que você faz? Você faz de tudo para não magoar. Você faz de tudo para agradar. Amor requer muito cuidado. O seu amor para com Deus requer muito cuidado. A sua postura
é uma postura que requer muito cuidado. Cuidado. Cuidado quando você estiver... Não tem como não atravessarmos caminhos de perversidade, não é? Mas não se detenha. A Bíblia diz, aquele que é meu não se detém, não se assenta. É impossível não se deparar com a mesa dos escarnecedores, mas você não precisa se assentar. Você não precisa participar dos banquetes deste mundo. É impossível não ver o que acontece, mas é possível evitar a participação. O meu amor precisa ser com dedicação. E Paulo olha para aquele povo e vê um povo que tinha dedicação no amor e firmeza na esperança. Não serão as dificuldades que vão nos afastar do Senhor este ano. Pelo contrário, elas servirão para nos aproximar do Senhor. Amém? Vamos determinar isso. Lutas virão. Aquele povo, os tessalonicenses, você tem ideia do que eles passaram? Certamente foram expulsos da sinagoga. Porque agora eles eram um povo que pertenciam ao caminho. Eles eram os judeus expulsos de uma sinagoga. Difícil. Num país estranho. De uma posição difícil. Mas nada os impedia de terem firmeza na esperança. A esperança do Deus vivo seja o marco mais importante da sua vida. Está com problemas no seu trabalho? Está com dificuldades na sua família? Dificuldades na saúde? Gente, como com a idade a gente passa a valorizar mais a saúde, né? Porque um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, dor é uma coisa horrível. E isso me leva, cada vez que eu enfrento uma enfermidade, me leva a confessar o que a Bíblia diz. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. A minha esperança precisa estar viva. E se ela estiver morta, o Senhor diz, levanta, ó tu que dormes diante dos mortos, e Cristo te resplandecerá. O Senhor, Ele é aquele que renova a nossa esperança. Amém? E aqui, então Paulo destaca esses três itens na vida daqueles tessalônicos. E ele diz assim, eu disse para vocês que eu não ia pregar, eu ia só ler a palavra com vocês. Amém? Então vamos lendo. Sabemos, irmãos amados por Deus, versículo 4, que Ele os escolheu. Você é escolhido? Você é escolhido? Você sabe o que é ser escolhido, né? É Deus falar, você é meu. Você queria escapar, não é? Às vezes você tinha até umas ideias de fazer algumas coisas lá fora, mas Deus te escolheu. Deus me escolheu. Sabe por quê? O Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. O Evangelho não chegou a Shalom somente em palavras. Quantos milagres! Eu olho assim e falo, Deus, que milagre não se explica. Não é? A Lucy marcou a cirurgia, e a gente preocupado, e vai lá na casa dela e tal, e liga, e aí chega na hora, a pressão sobe. Olha como a gente não entende. Depois, e ela já não podia andar, e a perna inchada, bem inchada, e fazendo tratamento e tratamento, e ela vai conversando a palavra, e daqui a pouco, como? Não tem explicação. Não teve nenhum passe de mágica, porque Deus não faz coisas assim para a gente ver. O agir de Deus é invisível, glória a Deus. Digo, o agir de Deus na minha vida é invisível e Ele vai agir.
Ele vai agir porque Ele é o meu Deus. Eu não sei como é que Ele age, mas eu creio que Ele age e pronto, ponto final. Amém? A minha fé tem que ser operante. A minha fé tem que confessar esta vitória. Como os milagres vão me acompanhar este ano? Porque eu sirvo ao Deus de milagres. Amém? Que esta seja a minha e a sua declaração. Continuando, e vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir entre vocês para o bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Segredo, os Tessalonicenses, eles receberam a palavra com muita alegria. Repitam comigo, receberam a palavra. É possível ouvir e não receber a palavra? O seu coração lá dentro sabe como responder isso. Às vezes a gente está ouvindo uma pessoa e a gente fala, Às vezes uma pessoa ouve a Bíblia e fala assim, é lá para aquele povo de Tessalônica, não é para mim. E eu pergunto, esta palavra é para você? Ela é para mim. Esta palavra é para mim, esta palavra de poder. O Evangelho não chegou até aqui, não chega em nenhum lugar. O verdadeiro Evangelho é poder de Deus. E eu creio neste poder, apesar de todas as dificuldades. E ali a Bíblia diz que um dos segredos é que eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Quem disse que quem é de Deus não passa por sofrimento, por perdas, por dificuldades? Irmãos, é assim, sempre foi assim, desde o começo. Então, o irmão está passando por uma luta, eu não posso dizer que a luta que ele está passando é porque ele está em pecado. Pecado realmente é porta aberta para lutas, sim, com certeza. Mas as lutas vêm, independente de qualquer coisa. As lutas vêm. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Por isso, escancare o seu coração. Eu digo assim, Deus, eu não entendo. Sou muito pequena. Sou mesmo, muito, muito. Mas eu abro o meu coração. Senhor, imprime, Senhor, dentro do meu coração. Porque, irmãos, é mais fácil o mundo imprimir em nós as suas notícias. É mais fácil o mundo imprimir os seus medos do que às vezes a palavra imprimir a esperança que vem do alto. Não é verdade? Porque eu estou vendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vai acontecer, pode acontecer, mas vai acontecer aquilo que Deus tem planejado para mim. Eu sou fruto de uma promessa. E aquilo que Deus é fiel. Eu passei aquele vídeo, eu gostei demais. Eu gosto muito desse pregador. Hoje eu não estou pregando o que ele está pregando, mas o dia que eu pregar eu aviso vocês. Eu sempre aviso, né? Mas ele é muito bom, porque ele é um homem de Deus. E ele faz uma síntese. Eu gosto muito de Israel, né? Ver aquelas guerras de Israel, aquelas lutas, Israel contemporâneo, Israel antigo, que está na Bíblia, e a gente vê que é do nada. Às vezes a gente vê a história de Israel lá nos dias de Josafá, a gente fala, mas como que aconteceu isso? Um vento veio e destruiu todo o exército. Aí nós chegamos nos dias modernos e as mesmas coisas acontecem. Um Israel com um tanque enfrenta países e se torna vitorioso. Como? O Deus de Israel é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus eterno. Não tem explicação realmente. Então aqui, Paulo diz no versículo 7. Eu vou lendo vamos ler até onde der, tá? Amém?
Eu queria ler toda a carta, porque eu li umas 2, 3 vezes a carta. Hoje eu só fiz meditar nas cartas de Paulo. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito de vocês. Porque no que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aquele povo, na operosidade da fé que eles tinham, na dedicação do amor que eles praticavam, irmãos, eles se tornaram imitadores de Cristo. Imitadores de Paulo, porque Paulo imitava a Cristo. Imitadores dos apóstolos. Irmãos, imitar um homem de Deus não tem problema se você estiver imitando o que ele imita de Deus. Eu me lembro que no seminário, eu tinha alguns colegas e é muito interessante, quando sai do seminário, tem alguns lá que saem falando igualzinho o reitor ou um dos professores lá do seminário. E um pastor, ele era muito amigo meu, não sei se vocês chegaram, acho que não foi da época de vocês, Paulo Hortêncio. Gente, ele era um guri. Eu digo guri porque ele devia ter, eu tinha 18, 19 anos, e ele tinha, acho que mais ou menos a minha idade. Mas sabe aquele moço de altos e baixos? Ele era emocionalmente, ele tinha alguns problemas, mas quando ele chegou no seminário, ele decidiu ser igual o reitor, e o reitor era um homem de Deus. E daqui a pouco ele estava pregando igual aquele reitor. Mas ele seguiu tantos passos do reitor, ele jejuava igual a ele lia a Bíblia, então ele queria ser igual àquele homem. De vez em quando ele dava uma escapulida, ele virava a ser, eu posso citar o nome dele, porque eu cito não em sentido pejorativo, mas em como Deus fez um milagre na vida daquele homem, sabe? Ele se tornou um pastor, e pastor excelente. Ele foi pastor da própria igreja onde ele foi seminarista. Isso, irmãos, assim que ele saiu do seminário, ele se tornou um homem de Deus. E ele era um moço todo desajeitado. Ele é pastor em Recife, na igreja, se o nome agora, até hoje eu tenho contato com ele. Tem uma família maravilhosa, é um homem de Deus. Olha, para dizer a verdade, ninguém dava nada por aquele jovem de 19, 20 anos. Fruto de uma família desajustada. Mas um homem que colocou toda a sua capacidade a serviço do Senhor e se tornou modelo. Se tornou modelo. Você quer ser modelo de quem? O que é ser modelo? É imitar. Modelo na paciência, modelo na dedicação, modelo como Paulo, que não media esforços para pregar o evangelho. Jesus mediu esforços para nos trazer a salvação. Que nós nos tornemos modelo. Aquele povo se tornou modelo. E o versículo 8 diz assim: a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia, mas na Acaia. A fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Deus está procurando pessoas que possam fazer
a esta mensagem do Deus vivo, esta mensagem viva repercutir. Esta mensagem precisa repercutir em todos os lugares aqui de Dourados. E diga: Senhor, eu serei o repercutidor da tua palavra. Eu não tenho condições. Não tem. Antes era fácil pregar o evangelho nos ônibus. Era fácil pregar o evangelho. Mas hoje, depois desta era, que a pessoa coloca um fone no seu ouvido, que ninguém mais conversa com ninguém, como é estranho, não é? A época que nós estamos vivendo. Irmãos, quando eu era seminarista, eu fiz um propósito. Eu fiz estágio em Recife, estudava em João Pessoa, então todo final de semana eu ia para Recife, para 2 igrejas, Casa Amarela e Largo da Paz. Então, não me lembro exato, mas me parece que 2 horas de viagem. Eu dizia: Deus, eu não quero viajar nenhuma vez sem entregar folhetos e sem falar de Jesus. Eu ficava ali orando: Senhor, me ajuda a falar de Jesus para o vizinho. E assim que o vizinho dava eu falava de Jesus, eu falava alguma coisa. Hoje, o mundo se tornou tão individualista, quando você vai falar alguma coisa, a pessoa já olha de lado para você. Está difícil. Mas não é porque está difícil que nós vamos cruzar os braços e dizer: tá bom, Jesus, eu vou ficar com o evangelho para mim. Tá bom, Jesus, eu te agradeço porque eu sou salvo porque sou escolhido. Vamos fazer isso, irmãos? Ou vamos nos tornar imitadores de Deus? A escolha é sua, é minha. Precisamos, irmãos, ser repercutidores. Que a palavra de Deus possa repercutir aonde eu e você formos. Que a glória de Deus possa repercutir. Porque aqui na terra, as torres, eu não sei como fala, né? Mas os técnicos aí me perdoem. Mas nós somos os repercutidores. Somos nós, irmãos. A palavra chegou até mim, ela não pode morrer. Ela precisa ir adiante. E que este ano o Senhor nos capacite. Que o Espírito Santo nos capacite. Aflições e lutas, o povo lá tinha, eles tinham como nós as temos hoje. Não é desculpa. Ah, fulano não quer ouvir. Eu não tenho jeito, eu não tenho como. Claro que você não tem, nós não temos, eu não tenho. Eu digo para vocês, eu sinto muitas vezes muita dificuldade de falar de Jesus. Falar de Jesus aqui é muito fácil, mas falar de Jesus numa academia, falar de Jesus no caixa do supermercado, falar de Jesus... Eu não tenho tanto contato quanto vocês têm todos os dias, talvez. Tenho alguns. Mas falar de Jesus com as pessoas do prédio, está sempre falando de Jesus. Que a minha boca seja sempre uma boca de profeta. E eu possa sempre repercutir a palavra de Deus. Irmãos, esta igreja, ela foi muito importante. Porque através dela... a palavra de Deus repercutiu por todos os lugares. Todos os lugares. Foi bênção? Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar. Amém? Mas aqui, irmãos, Paulo cita um detalhe na vida deles. Ele diz assim: porque vocês... deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Deixar os ídolos. Aquele povo era um povo que servia a muitos ídolos. E você? E nós, nos dias atuais, temos ídolos?
como crentes, temos ídolos? Ô irmão, se nós colocamos a palavra de Deus em 10º lugar na nossa vida, se nós colocamos o falar de Jesus em 30º lugar, se nós colocamos a oração em 2º lugar, nós não estamos servindo a Deus. A Bíblia diz que servir a Deus é colocá-lo em 1º lugar. Servir a Deus é priorizar a Deus. Vamos servir a Deus? Vamos servir a Deus? Aquele povo deixou os ídolos. Ídolo é aquilo que ocupa o 1º lugar na vida de alguém. E ídolo, irmãos, pode ser uma coisa boa, muito boa. Os ídolos estão em todas as partes. Às vezes o ídolo está dentro da família, às vezes está no que se refere até à própria saúde, a condicionamento físico. Se eu enfatizo muito o meu condicionamento físico, se eu enfatizo muito, a minha prioridade é a família, mas como essa linha aí é bem tênue? Como eu vou deixar a minha família de lado? Não! Vai junto com a família servir a Deus. Junto. Serve ao Senhor. Ah, mas meu bebê terminou de nascer. Leva o bebê para servir a Deus. Aqui nós temos bebês na igreja. Choro de bebê não incomoda ninguém, não. Tem horas que irrita um pouquinho. Outro dia, eu falei com uma irmã. Irmã, porque ela tem vindo sempre, ela diz assim, né, ela saiu de uma reunião e eu cobrei dela. Eu falei, irmã, você não tem que sair da reunião por causa dos seus filhos. Você está aqui, você está procurando fazer o melhor. Ninguém vai ficar chateado porque uma criança, né, não obedeceu como deveria. Ela diz assim, mas alguns olham assim. Eu falei, olha, irmã, se alguém olha, eu não vejo isso não. Porque eu vejo esses irmãos aqui abençoados. Todo mundo tem paciência. Todo mundo é uma bênção aqui. Porque, irmãos, o que nós queremos é juntos servirmos a Deus. Não é verdade? Ou não é? Amém? Juntos servimos a Deus, somos família. Então tem uma dificuldade aqui, outra ali. Vamos juntos superar, ajudar uns aos outros e servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Se o irmão está com a dificuldade, vamos procurar ajudá-lo e não criticá-lo. Às vezes a gente tem uma linguinha. Meu Deus, eu tenho que vigiar minha língua constantemente. Eu não sei você, porque a crítica, irmãos, anda muito próxima ao zelo excessível. E daqui a pouco, ao invés de ser simplesmente o zelo pela vida de um irmão, já começou a crítica. Está vendo? Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele tem levantado, Ele nos dá condições, Ele deu condições à igreja em Tessalônica para deixar os ídolos de lado. E se por um acaso você identificar e ore e diga a Deus, que não fique nenhum ídolo, ou seja, que eu não venha a servir, que nada ocupe um lugar mais importante na minha vida do que a tua palavra, do que servir a ti. Amém? Você tem coragem de fazer essa oração? Faça mesmo, irmãos. Faça. Faça uma vez, faça duas. Diga para Deus, Senhor, aqui está teu servo. Eu quero te servir. E tudo o que eles queriam, irmãos, era servir ao Senhor e aguardar a vinda de Deus. Nesta carta, Paulo fala muito sobre a vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero destacar aqui o capítulo 2. Estão me acompanhando? Amém? Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro, de intenções impuras,
nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disto. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata com seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Então, Paulo, ele fala de todo esforço para que aquele povo pudesse andar de uma maneira digna de Deus. Então, se você vai a um casamento, a uma festa, você quer estar digno daquele local, não é verdade? Irmão, que trabalho a gente ir numa festa, né? Esse final de semana, sexta, né? Foi o aniversário de 15 anos da minha neta mais nova. E não tem jeito. Festa é festa. Você arruma dali, daqui a pouco a Carla fala, mãe, você tem que colocar uma maquiagem. Eu não gosto muito da maquiagem, né? Tem que pintar os olhos, tem que ressaltar. Falei, filha. Mas a gente cede algumas coisas, né? Por quê? Porque você quer estar à altura daquele lugar. Você tem um trabalho e você não vai ali de qualquer maneira. Você vai ali à altura para você se tornar digno, ter credibilidade. Mas aqui Paulo, ele diz para os cristãos terem o cuidado de se tornarem dignos deste evangelho tão maravilhoso. Então ele fala da maneira de nós agirmos, porque as minhas vestes são os meus atos de justiça. A minha maneira de reagir diante de uma situação é diversa. Esta minha maneira é que vai comunicar se eu sou digna deste evangelho que foi colocado dentro de mim. E eu preciso ter muito cuidado, irmãos, porque este evangelho não é qualquer coisa. Este evangelho é o tesouro de Deus que dentro de mim me garante a salvação. Então, Paulo, ele diz aqui para os Tessalonicenses, no versículo 13, o seguinte: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que vocês, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creram. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou?
se um anjo do Senhor fizesse relatório lá nos céus da Shalom, a Shalom, ele está recebendo, cada um ali está recebendo esta palavra, não como uma palavra humana, mas como uma palavra revelada dos céus, como uma palavra enviada de Deus. Que testemunho lindo, né? Paulo dá da igreja de Tessalônica. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar esta graça de acolhermos esta palavra como uma palavra vinda dos céus e praticarmos e não deixarmos cair por terra nada. Sermos dignos do Evangelho. Amém? Irmãos, depois vocês leem o restante do capítulo 2, mas o que eu destaco no capítulo 2 é esta exortação de Paulo, no versículo 12, para que eles possam viver de uma maneira digna. Reflita bem sobre isso. Eu quero ser digno. Eu quero ser digno de ser chamado cristão. Eu quero ser digno diante de Deus. E Paulo, ele dizia assim, nós não fomos até vocês tentando agradá-los, mas nós fomos tentando agradar a Deus. Viver de uma maneira digna é viver para agradar a Deus. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor Deus meu. Amém? E o capítulo 3, eu vou ver se eu dou uma pincelada aqui. Talvez eu não chegue até o final, mas vamos dar uma pincelada no capítulo 3. Não vai dar para comentar muito, mas eu vou destacar, eu vou direto para o versículo 8. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Paulo diz assim, olha, foram 3 semanas que eu passei aí, no meio de muita luta, arriscando ser morto, mas pregando a palavra, testemunhando com poder quem é este Jesus, falando para vocês que Jesus é ungido de Deus. E agora, quando eu sei que vocês estão praticando a palavra, que vocês acolheram esta palavra e a têm no coração, com dedicação, eu também posso viver. Sabe qual é a alegria de um pastor? É ver as ovelhas servindo a Deus. Eu acho que é a maior alegria. Qual é a alegria de um professor? É ver os alunos praticando aquilo que ele ensinou. E a alegria de um pastor? E a alegria de Deus, né? É ver que nós estamos acolhendo e praticando a sua palavra. Então, Paulo ora no versículo, a partir do versículo 11. Mas vou direto para o versículo 12. A oração de Paulo. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que cresça o amor. Que cresça o amor na Shalom. Que cresça o amor em cada lar. Determine isto. Eu sou fraco, eu não tenho condições. Mas muita gente fala, esse é o meu jeito de ser. Eu nasci assim. Nada disso. Você pode ter nascido do jeito que você nasceu, mas o Senhor é poderoso para mudar e transformar a nossa vida. Evangelho é transformação. E Paulo ora para que o amor possa crescer, que o amor cresça no meio da Shalom. Hoje nós estamos vivendo dias de individualismo muito grande. E este ano você possa cuidar mais do seu irmão. Irmãos, eu não dou conta, e
é um rebanho pequeno, mas eu não dou conta de cuidar. E outra coisa, se só eu cuidar, eu estou dando um exemplo, porque graças a Deus os irmãos aqui, vários cuidam. Mas digamos que ficasse só para eu cuidar ou o pastor Adivaldo cuidar. Então o pastor Adivaldo vai lá dar uma assistência. E o irmão não vai sentir falta do outro irmão, não? Escuta, pesa muito você mandar a mensagem para o irmão que não veio à igreja ou que está passando por um problema? Ah, eu não conheço. Eu não sei quem é. Irmão, se nós tivermos esse tipo de barreiras dentro da igreja, como é que nós vamos ganhar as pessoas lá fora? Se você precisar de uma ajuda, você vai precisar deste irmão que você não conhece. Se você precisar mesmo, se tiver um acidente, uma coisa, você vai precisar de todos. Nós vamos precisar de todos. Nós precisamos, irmãos, deixar de lado eu não sei se é orgulho ou o que é. E nós precisamos descer dos nossos saltos. E precisamos ser mais amigos. A igreja precisa viver em maior unidade. Não custa. É tão fácil a gente falar assim, fulano não deve ter vindo porque ele está frio na fé. Ou sei lá o que aconteceu, ou houve um problema. Aí, qual o problema? Você está orando pelo problema? Vamos orar uns pelos outros. Vamos cuidar. A Bíblia nos orienta a cuidarmos. Que o nosso amor aumente mais e mais. Irmão, não tem ninguém aqui estranho. E se vem alguém à igreja, essa é responsabilidade sua de cuidar. Porque você pode pegar o telefone, você pode mandar uma mensagem ou não pode. Eu não tenho tempo. Sério? Não tem tempo? Não tem tempo? Mas eu não sei escrever. Não. Eu não sei falar para lá. Irmãos, é um monte de desculpas. Vamos parar com desculpas e vamos crescer no amor? Aqui a oração de Paulo o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. Vamos determinar que a nossa igreja será uma igreja onde o amor será uma característica evidente da presença de Deus. Amém? O amor reine, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. O coração, irmão, precisa ser fortalecido em santidade. O que é santidade? O que é santidade? O que você respondeu para você mesmo? O que é santidade na sua vida? O que é santidade? Eu sei o que é santidade na minha vida. Viver de acordo com a palavra de Deus. É eu me desviar do mal. É eu evitar uma crítica. É eu evitar uma palavra, uma resposta dura. É eu evitar um maltrato, uma palavra dura lá dentro, aonde eu trabalho. É eu evitar um olhar imprudente. A gente sabe o que é santidade. É eu deixar de ser o que tem razão em tudo. É eu procurar ouvir mais do que falar. Não é isso que é santidade? Ou não? Eu me separar das coisas do mundo. Às vezes alguém me oferece algo, eu digo não. Não acho que é pecado algumas coisas. Mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E esse compromisso, ele é muito forte. Então eu poderia até fazer algumas coisas. Não iria para o inferno. Mas que lugar Deus ocupa na minha vida? Tem coisas que a gente faz que vai agradar a sociedade, os homens, vai agradar a mim. Mas o que eu faço, eu preciso agradar a Deus. Ser santo, irmãos, eu me separar cada vez mais para o meu Deus. E aqui a oração de Paulo
que seja fortalecido em santidade, porque quando somos fortalecidos em santidade, somos isentos de culpa diante de Deus. Isento de culpa. Sabe, aquela cobrança, você não é digno. São tantas cobranças que vêm. A mente, né, quando chegou a hora de reivindicar alguma coisa diante de Deus, a culpa vem e você perde a bênção. Deus nos chamou para nós vivermos em santidade, em autoridade, porque a santidade nos leva a termos a autoridade que Deus nos deu. Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Irmãos, eu vou dar uma pincelada, eu não vou passar de 5 minutos, vou tentar. Amém? Vocês querem levantar para descansar? Levanta o braço, então. Faz assim. Ó, todo mundo obedecendo. Todo mundo. Parece que é uma brincadeira, irmão, mas agora o outro. Marili e Wilson não fizeram, vão fazer sozinhos. Aí. Irmão, não é bobeira, não. É que a gente relaxa. Tem umas coisas. Isso. Então vamos lá. Eu quero ler só o capítulo 4, só para fechar, e depois vocês leem a carta. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Vocês continuem progredindo. Você orava o ano passado? Declare, eu vou orar mais. Progredindo no bem. Você visitava, vou visitar mais. Você era carinhoso dentro de casa? Paciente? Vou ser mais paciente. Tudo que você fazia, você vai progredir. Sabe por quê? Versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Progredindo em fazer o bem, vocês serão santos. Amém? E aqui ele fala de se abster da imoralidade. Eu gostei muito do versículo 13, que diz assim: irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Hoje, nós temos um mundo onde a tristeza tem invadido as vidas e chega muita gente em casa com dinheiro no bolso, ganhou muito dinheiro, mas com o coração triste, amargurado. Decepções são grandes. A tal da depressão tem invadido este mundo. Não vamos permitir espírito de depressão em nossas vidas, em nome de Jesus. A recomendação aqui, não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. As tribulações, elas não vão suplantar a esperança de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Então o Senhor, Paulo aqui fala que o que nós aguardamos, irmãos, é o arrebatamento. Porque, versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus. Tudo vai passar, irmãos. Todas as lutas, todas as dificuldades, tudo vai passar. O nosso lugar está lá nos céus. Eu não vou comentar o capítulo 5, porque eu prometi não passar das 8h30. Mas o Senhor diz assim, no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação.
Aqui está uma receita diária para o seu sucesso. Você e eu, cada dia, eu preciso ser sóbrio, ser equilibrado. Um dia eu estou com uma fé lá em cima, passo uma semana sem confessar a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que eu preciso todos os dias me revestir da couraça da fé. A fé, irmãos, é uma coisa que ela se desgasta. Porque a adversidade, ela vem para roubar a fé, mas nada vai nos roubar a fé. Amém? Eu vou me revestir com uma couraça de fé e do amor transbordando como o capacete e a esperança da salvação. E as recomendações finais aqui são, a partir do versículo 13, final do versículo 13. Vivam em paz uns com os outros. Consolem, é o versículo 14, consolem os desanimados. Tem alguém desanimado? Console, não critique. Não empurra para o buraco. Se você não souber o que falar, fica em silêncio e ore por essa pessoa. Seja ela quem for. Ore, console os desanimados. Amparem os fracos. É fácil a gente criticar uma pessoa que está fraca. A Bíblia diz, ampare os fracos. Tenha cuidado que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros. Estejam sempre alegres. Repitam comigo essa frase. Estejam sempre alegres. Bom, isso você falou para o outro. Agora eu quero que você fale para você. Eu vou estar alegre o tempo todo. Você falou? Reafirme isto. Nada vai roubar a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho esperança. Este ano eu não vou viver triste. Eu não vou viver azedo. Eu vou viver cheio de alegria, porque a presença do Senhor em mim é a alegria. Amém? Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. O dia todo, fale com Deus, aonde você estiver. Que o seu pensamento esteja no Senhor. Deixa a preocupação de lado, entrega tudo para o Senhor. Quem é que cuida dos passarinhos? Quem é que cuida das flores? Quem é que cuida da natureza? É o mesmo que cuida de mim. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não desprezem, não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias, as pregações, as palavras de conhecimento. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chama, é aquele que me chama, o qual também me fará fiel. Você pode repetir esta frase? Fiel é aquele que me chamou e ele me fará fiel. Incline a sua cabeça e ore ao Senhor. Depois você torna a ler esta epístola e peça o Espírito Santo para ir escrevendo-a nas tábuas do seu coração. Deus, muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que em meio a um mundo conturbado, nós podemos ter o Teu Evangelho fluindo em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós o Teu querer. Imprime em nós, Pai, o caráter de Cristo. Senhor, nós queremos ser parecidos com o Senhor. Senhor, nós oramos para que verdadeiramente o Teu Evangelho possa repercutir aonde quer que os Teus filhos estejam. Faz de cada um, ó Deus, um agente transmissor da Tua glória, Pai. Faz da minha vida, Pai, aonde eu estiver. Ore, meu irmão, diante daquilo que
você ouviu. Orar é reafirmar aquilo que você ouviu diante de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo para você realmente ser aquela pessoa que alegra o coração de Deus, que agrada a Deus, que a nossa vida possa ser como um aroma suave. Diga para Deus que você quer ser agradável a Ele. Vem, Espírito Santo, vem com a tua glória, vem envolver a cada um. Oh Deus, nesta hora, Pai, nós oramos e determinamos o teu poder, porque sem a tua presença, Pai, nada disto acontece. Senhor, é a tua presença, Pai, que faz toda a diferença. E nós nos submetemos a ti nesta noite, Pai, para que, ó Deus, o nosso espírito seja conservado íntegro, Pai. Que nada venha roubar do nosso espírito, ó Deus, a capacidade de te adorar. Que qualquer coisa que esteja ocupando um primeiro lugar no nosso espírito caia por terra agora. Agora. Mostra, Pai. Mostra, Pai, se existe ídolos na minha vida. Mostra, Pai. Mostra, Senhor. Vem revelar a tua vontade à tua igreja. Vem revelar-nos, Pai, o teu caminhar. Vem revelar-nos, Pai, ó Deus, em nossos sentimentos, na nossa alma, Pai. Vem inclinar a nossa alma, Pai, para te servir. Deus, nós queremos renunciar ao mundo, Pai. Nós queremos renunciar à nossa vontade carnal, Senhor, que nos inclina para a morte, Pai. Para coisas, Pai, que vão perecer aqui. Isto é morte, Senhor. Tudo que vai ser destruído é morte. Senhor, que o nosso coração esteja em Ti. Senhor, atrai o nosso coração para Ti. Atrai o nosso coração para Ti. Ore, querido. Ore, fale com Deus neste instante. Aproveite estes momentos para consagrar a sua caminhada ao Senhor. E para dizer, Senhor, faz de mim, faz em mim o Teu querer. Faz em nós o Teu querer. Oh Pai, se houver qualquer resistência, aonde houver resistência em nossas mentes, em nossos corações, que nesse instante o Espírito Santo atue poderosamente. Aleluia, Pai. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Vem com o evangelho de poder. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas. Que não sejam, Pai, que ninguém receba esta palavra como uma mera palavra, mas como a palavra Tua para iluminar o nosso caminho, Pai, o nosso caminhar. Louvado seja o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Te adoramos, te louvamos, Pai. No Santo Espírito que nos vida nova traz. Glória a Deus. Acredito na cruz de Cristo e na morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentação e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto
muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as barreiras não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Tu voltarás para buscar o teu povo. Em breve voltará. Aleluia. Em breve voltará. Em breve voltará. Oh Jesus, oh Deus, vamos ficar de pé para finalizarmos juntos, agradecendo a Deus, porque eu creio que o Espírito Santo falou conosco nesta noite. A sua palavra é viva e eficaz. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Pai, ó Deus, pelo exemplo desta igreja, que mesmo em meio a dificuldades, ó Deus, foi através dela, Pai, que o Evangelho se expandiu para toda a Europa. Ó Deus, obrigada, Pai, porque através de nós, gerações podem ser alcançadas, Pai. Através de cada um de nós aqui, ó Deus, o teu Evangelho, ó Deus, pode ser dado a continuidade desta mensagem, Pai. Ele não vai parar em nós, porque o Senhor é vivo, o Deus vivo, Pai, há de multiplicar, ó Deus, dentro de nós, o amor, a fé, a esperança. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, Pai, e nos abrimos totalmente ao poder do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, e que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um aqui, de uma maneira profunda, guiando-nos através daquilo que o Senhor tem nos ensinado, e que o amor do Senhor Jesus Cristo possa respaldar a nossa fé em todos os instantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe numa semana de bênçãos e de vitórias. Glória a Deus. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.